A adoração ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o grande privilégio do povo de Deus. E num dia como hoje, nós nos lembramos bastante mais sobre esse senhorio, cultuando, orando, cantando, lendo a palavra que fala dele sempre. Nós vamos meditar nessa palavra agora. Quero convidar a igreja para que abra a Bíblia no Salmo 24. Salmo 24. Salmo 24 é um salmo de Davi. Eu vou ler o texto, conversar com as crianças que estão conosco. Talvez alguma delas queira fazer uma ilustração. Aquelas que estão em casa também acompanhando. E depois explicar o texto, aplicar esse texto importante para nós. Leiamos, está escrito aqui na palavra de Deus. Salmo de Davi, é o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Conversando com as nossas crianças, que sempre ilustram, ou no papel, ou na sua mente, criam uma espécie de conceito imagético para entender o que a gente está falando aqui, o que é a pregação no culto cristão, no culto reformado. Peço às crianças que pensem sobre uma porta bem grande, uma porta bem alta, e um rei precisa passar por ela, por esta porta. Mas esse rei é maior que a porta. Então como faz? Quando uma porta já é bem grande e um rei precisa passar por ela, e essa porta é menor do que esse rei, então imaginem o tamanho, a dimensão deste rei. Pois nós conhecemos muitos reis na terra, reis, rainhas, mas este salmo está falando de um rei maior do que os reis que nós conhecemos. Então gostaria que as crianças ficassem com isso em mente. Quem é este rei maior que as portas grandes? Quem é este rei que diz para a porta, ainda precisa ser um pouquinho maior, para que o rei passe? Que rei poderoso é este? Na terra a gente não tem reis assim. Nós temos muitos reis e rainhas muito poderosos na terra. Acabou de falecer a rainha da Inglaterra, que as pessoas até brincam e chamam-na de rainha eterna. Mas nem ela foi eterna, viveu muito tempo, é verdade. Mas um dia morreu. Está no hino da Inglaterra, inclusive, salve rainha, que agora mudou para salve rei, porque o seu filho agora é o novo rei da Inglaterra. Alguns reis, a gente até se pergunta, gente, esse aí poderia ser rei? O que o caracteriza como um rei, né, de uma nação, de povos? Às vezes a gente fica pensando que esses reis só estão lá porque estão herdando alguma coisa de família. Isso acontece muito em muitos lugares do mundo. Os reis não têm nenhuma característica própria para serem reis. Eles só são filhos de dinastias e eles assumem e eles acabam tendo um poder muito grande, não é? Pois é, reinado tem a ver com poder, com grande poder. Alguns reis na terra nunca teriam qualquer condição para reinar, dado a sua insignificância, algumas vezes a sua mediocridade, outras vezes ao seu mau caratismo até. É verdade que depois que eles assumem os reinados, tudo isso se apaga, às vezes até dos livros que contam os seus fracassos como pessoa, como seres humanos. É interessante essa questão do reinado e do poder na terra, né? Mas olha, para outra coisa também, as pessoas de uma nação
ainda que seus reis não sejam, ou rainhas, não sejam dotados de grandes virtudes, normalmente quando eles morrem, como foi o caso agora da rainha da Inglaterra, vocês se lembram como aquela nação fez um movimento tão grande de honra àquela rainha? Assim, normalmente os países honram muito os seus reis e rainhas poderosos por conta do título. Mesmo que muitas vezes sejam pessoas que, como seres humanos, esses reis, sejam insignificantes até. Não contribuem muito para a humanidade, para o bem, né? Às vezes defendem ali o seu território, às vezes até subjugam outras nações para defender o seu estado local, o seu país. Assim são os reis e rainhas da terra, questionáveis, às vezes ovacionados, mas este salmo fala de um rei superior a reis e rainhas, superior a nações, superior a povos. Fala de um rei absoluto, o rei de um povo. Mas quem é este rei? Nós vamos ver na passagem. A Bíblia fala quem é este rei. Mas quem é este povo? A Bíblia fala também quem é este povo. A Bíblia fala como este povo adora a este rei. E é isso que eu chamo esta pregação de a gloriosa adoração. Quem adora gloriosamente ao seu rei? Quem vive para o seu rei? Nos adesivos de carro, de vez em quando a gente vê um adesivo. Eu acho interessante o adesivo. É verdade que às vezes eu me pergunto, será que essa pessoa está demonstrando verdade nesse adesivo? E o adesivo é a serviço do Rei Jesus. Quem não viu esse adesivo já em algum lugar, né? A serviço do Rei Jesus. Mas quem é este Jesus Rei? Como nós cantamos, a Doris cantou agora, nós cantamos aqui no louvor, toda a nossa liturgia está voltada a isso, a este Rei. Quem é este Rei Jesus? E quem é o povo que está a serviço do Rei Jesus, que nasceu lá em Belém da Judeia, como já disse Miqueias, há séculos? Quem é este Rei Jesus que os magos chegaram e falaram para um rei da época, Rei Herodes? Viemos do Oriente, seguimos uma estrela. Onde nasceu o rei dos judeus? Herodes pensa um pouco, demora um pouco a entender a pergunta, porque ele é o rei dos judeus naquele momento. Então ele diz, como é? Nasce um rei? Tem alguma coisa? Vai e fala com os seus sábios. E eles dizem, está escrito. O profeta disse que nasceria de verdade. Bom, então ele fala aos magos, achem-no, achem o rei, como que dizendo, não me considerem rei, achem-no, e então quando vocês o encontrarem, dá para vocês voltarem aqui e me falarem onde é que ele está nascido? Sabe por quê? Também quero adorar. Olha só, os magos que não são crentes dizem, precisamos adorar um rei. E então eles acham, porque a estrela leva. Olha o que Deus move para que o Rei dos Reis seja visto. E então nós vimos aqui na canção, ajoelhai, porque um dia até magos ajoelharam-se. Ouçam-no, porque um dia o Senhor disse a ele, ouvi, é o meu filho amado que está aqui. Quando seu rosto resplandeceu no monte da transfiguração, um pouquinho do manto da glória do Altíssimo. Não é manto de rei humano, não é manto vermelho, não tem coroa na cabeça como um rei ou uma rainha. Tem mais, tem poder e autoridade para julgar. Olha, quem é o povo que o reconhece e diz, é o rei, ao rei, a serviço dele eu vivo. E como age este povo? É isso que eu gostaria de trazer nessa noite, com essa breve mensagem aqui, acerca do Salmo 24. O Salmo de Davi, um rei. Olha, um rei falando para outro rei. O rei Davi. É interessante ver os reis das Escrituras. Me ocorre aqui 3, de bate-pronto assim, e suas características. Rei Davi.
Puxa, adúltero em algum momento. Que mancha para este autor deste salmo. Um homem segundo o coração de Deus, mas no seu silêncio, na sua solidão, no seu egoísmo, adúltero. Olha o que o adultério trouxe para a casa de Davi. Trouxe consequências muito graves. Trouxe incesto dentro de casa, trouxe a ira do filho ao próprio pai, trouxe a tentativa de tomar o reino do próprio Davi, estou falando de Absalão. Não foi muito boa a experiência de Davi nessa parte da vida, a parte conjugal. E o seu filho, Salomão, que depois herda o reino, é rei também, começa tão bem, não é? Senhor, só quero uma coisa, me dá sabedoria. Se o Senhor me der sabedoria, não preciso de outras coisas. E Deus disse, terá. E ele teve, e começou bem, sabiamente. Mas por que será que Salomão, no meio do caminho, se enveredou para coisas do coração, para anseios da alma, não conseguia viver sem aquilo, mas era rei, poderia ter tudo, quis tudo, e teve muito além do que um homem idôneo deveria ter. Aos olhos de Deus, a sua vida terminou muito mal, terminou um idólatra. O pai é um adúltero, o filho é um idólatra, olha, até parece maldição que passa. Que coisa triste, não é? Mas não é só caso de Davi, também não é só caso de Salomão, tantos outros, Manassés, e tantos outros, Ezequias, e tantos outros, terminam a vida orgulhosos por conta do seu poder, terminam a vida, alguns inclusive foram, diz o texto, sem deixar saudades. Vida de rei não é fácil. Parece que os reis precisam prestar uma conta alta pelo poder que eles têm. Alguns conseguem atender, andam nos caminhos do Senhor, outros não. Assim é o reinado, assim é o poder em torno do rei. Assim era Davi, um deles, que quis escrever este salmo. Aliás, escreveu muitos. Do Salmo 15 ao Salmo 39, é a vida de Davi. Aliás, esse texto aqui remonta ao primeiro salmo aqui da passagem, pelo menos, do contexto remoto que a gente chama, que é o Salmo 15. Quem, Senhor, habitará no teu santo monte? Ele pergunta no Salmo 15. Quem pode habitar? Talvez tendo em mente alguns dos seus fracassos. Reis fracassam? Davi fracassou. Davi fracassou antes de ser rei. Davi fracassou enquanto foi rei. E alguns deles doeram muito nele. Quando ele faz essa pergunta, provavelmente ele está se perguntando, o que será a adoração? O que será que Deus requer? Será que a gente pode simplesmente estar na presença de Deus da forma como a gente está? Davi descobriu que não. Davi descobriu quem era Deus. Davi descobriu o que Deus esperava dos seus adoradores. Davi descobriu e entendeu o que era o coroado Rei dos Reis. Este salmo fala disso, fala da natureza da adoração e fala de uma coroação real. Como nós podemos ver isso? Vamos olhar para o salmo? Aqui a gente começa a pensar. Vejam os primeiros 2 versículos do salmo. Gostaria que você acompanhasse, porque a gente vai ler, pensar aqui neles, procurar o entendimento do que esse salmo quer dizer. E ao final vamos buscar de verdade entender. Eu adoro este rei. O ano que se passou foi um ano da minha adoração a este rei. Se eu adoro a este rei, o que eu faço? O que é quando eu estou a serviço? Quando eu estou a serviço do rei? Eu vivo a serviço do rei? E então vamos procurar uma aplicação lógica dentro dos limites das nossas condições. Ao Senhor pertence a terra, começa Davi, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Primeira coisa que para Davi é importante é o objeto da adoração, é o adorado. A quem ele adora? Quem é que Davi adora? Por que Davi adora?
ele precisa, ele necessita de adoração, ele pede, ele exige. Como é isso? Qual é essa relação do objeto da adoração, do adorado? Davi parece reconhecer algumas coisas. Ele diz: existe terra? Existe, e ela tem dono. Existe existência, ou há alguma coisa que a gente diga, eu consigo identificar? Existe, e foi criado, tudo absolutamente foi criado. E as pessoas que estão no mundo? A quem pertencem? Veja o Salmo 1, ou veja o versículo 1 do Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Veja a declaração de Davi sobre poder, sobre a quem o ser humano pertence. Vejam a dimensão do rei, do poder. Tudo, os que nele habitam, pertencem ao Senhor. E você já deve estar pensando, mas por que as pessoas não entendem isso? Por que o mundo não vive assim? Por que o mundo não vive agradecido, contente, celebrando o pertencimento ao Rei, ao Senhor? Por quê? Né? E é realmente uma coisa para pensar. É um direito de Deus. Deus criou o mundo e redime pessoas, é um direito dele, tudo é dele. Mas por quê? Boa parte da humanidade nunca considerou Deus como este poderoso Deus, o todo-poderoso Deus, que os gregos chamavam de Pantocrator, o todo-poderoso. Não é uma coisa para a gente pensar? Existe um rei absoluto, um senhor absoluto, mas os súditos dizem, que é isso? Eu não quero ser súdito deste rei, eu não quero tê-lo como rei. Eles podem não tê-lo como rei, esse é o meu ponto. O poder de Deus, o poder do Criador, a quem todos pertencem, podem dizer, este não é o meu rei? O ponto é outro. Ninguém pode dizer, porque ele é rei absoluto. O que pode existir são súditos desobedientes, são súditos que desconhecem o seu senhorio, mas a Deus todos pertencem, crentes e não crentes. Isso é meio assustador. Eu acho que para o mundo isso é difícil de compreender. Nós compreendemos porque vivemos dentro deste reino, mas boa parte da existência sempre viveu em desobediência ao Rei dos Reis. É assim que Davi começa falando de quem ele adora. Ele adora aquele que tudo pertence a ele, porque ele fundou essa existência sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. É um direito dele ser o rei da sua criação. É um direito dele dizer, existem para mim porque eu os criei. É um direito. Um direito, obviamente, expresso em adoração. Quem o reconhece, o adora. Quem não o reconhece, não o adora. Mas isso não quer dizer que ele deixa de ser rei. Isso quer dizer que aquele que não o adora, não o reconhece como o soberano. Essa é a situação. Então, só a partir daí você já pode começar a imaginar que o mundo não está em boa situação diante do Rei dos Reis. Muitos acham que ele não existe. Mas Davi disse, não só existe, como a tudo, absolutamente tudo, governa. Não só existe, como tudo e absolutamente tudo pertence a ele. Este é o seu poder. Comemorar Natal, celebrar o nascimento do Senhor Jesus, é uma coisa muito magnífica, muito maravilhosa. Um gosto por esse tempo, um gosto pelas canções de Natal, um gosto pelas reuniões de família, um gosto por recomeçar, talvez, mas o mundo talvez esteja muito distante de entender que aquele menino que nasceu na manjedoura era rei mesmo. Era o Rei dos Reis, não é? Cresceria para se tornar absoluto. A terra foi feita para ele. A voz do haja luz era ele. Ele era o verbo, estava no princípio. Quando tudo foi criado, ele era a própria voz da criação. Por isso esse é um belíssimo salmo de Davi, que começa
demonstrando um reconhecimento de um rei ao rei. Mas aí Davi faz uma pergunta, como que para ele mesmo, e estendido, obviamente, a outras pessoas. Mas quem pode ficar diante desse rei? Então os versículos 3 a 6 vão falar sobre quem são os adoradores. Quem são os súditos do rei? Quem são os glorificadores? Quem são os que levantam as mãos santas? Quem são os que dobram os seus joelhos? Quem são os que colocam a cara, o rosto no chão? Quem são os que se cobrem de cinza, como era um costume do Antigo Testamento? Quem são os que se vestem de pano de saco, que era uma outra demonstração de humildade no Antigo Testamento? Quem são os que reconhecem seus pecados? Quem são os que dizem, Senhor, eu preciso do teu governo, eu preciso da sua cabeça sobre a minha, eu preciso do teu poder em mim, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha mente, de vez em quando precisa chacoalhar a minha cabeça, de vez em quando precisa ajustar o meu foco, de vez em quando precisa fortalecer meus joelhos que são fracos, de vez em quando precisa colocar as obras nas minhas mãos, porque de vez em quando eu me pergunto, que súdito sou eu? Que serviço eu faço ao Rei Jesus? O que resta a mim? Que tudo tenho, que tudo recebi, mas que vivo como quem não tem um rei. Pois Davi tem esses pensamentos e quer entender melhor, até mesmo sua vida, seu reinado. Então ele faz algumas perguntinhas básicas, mas que nos ajudam bastante. Quem subirá ao monte do Senhor? Bom, subir talvez seja fácil, mas quem permanece lá, na presença dele? E ele mesmo responde: o limpo de coração, o limpo de mão, o puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O ser humano, quando entregue a seu próprio sentimento, a sua própria consciência, nunca é limpo de mãos. Nem Davi o era propriamente. Lembram quando Davi quis construir a casa do Senhor? Davi começou muito bem a sua conversa com Deus. Deus, eu moro num palácio. Deus, olha para isso. Olha para isso. Que reino. E eu sou o rei deste lugar. Olha para os meus súditos. Eu mando eles fazerem alguma coisa, eles fazem. Eu digo para os meus exércitos, levantem-se de madrugada, tocou a alvorada, empunhem as suas armas, vamos rumo aos filisteus. E eles vão, e eles morrem, porque eu disse para eles irem. Veja o meu poder. E o Senhor, que é muito mais poderoso do que eu, todo o poder que eu tenho vem de ti. O Senhor vai ficar morando nessa tenda? Não, Senhor. Sou um rei que quer lhe prestar louvor. Vou construir um enorme palácio, um templo para o Senhor. Porque reis humanos vivem em palácios, mas o Senhor no seu santo templo. Vocês lembram da resposta de Deus a Davi? Davi, não vai ser desse jeito. Não quero. Não mova nenhum dedo para construir nada para mim. Você é homem de sangue. Veja que coisa. Ele não é o limpo de mãos. Ele não é o puro de coração. Ele não é o entregue à verdade. Ele é homem como nós. E então ele diz: nem eu habito e fico na presença do Senhor por meus méritos. Quem pode, por seus méritos, ficar na presença do Senhor? E a resposta é: ninguém. Absolutamente ninguém. Reconhecimentos de Davi. Entendimentos que só tem um rei que permanece diante da augusta majestade. Na Trindade Santa, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, aquele que disse lá em Mateus 4,17, arrependei-vos, porque o reino está no meio de vós. Esse pode. Homem nenhum por suas forças pode. Mas há um povo, e aqui ele diminui um pouco a exigência, ele diz assim:
Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Eles obtêm do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Mas aqui Davi está dizendo que toda a presença, ou toda a condição que temos de estar na presença de Deus, não é por mérito humano, é por mérito do Rei dos Reis, é por mérito do Senhor dos Senhores. Quem então pode chegar a esse estado? Quem pode viver com Deus? Com Deus. Talvez Davi tenha em mente aqui um fundo histórico que esse salmo pode remontar. Um dia, Davi, depois de algumas experiências não muito boas, Davi é coroado, ele é definido como o rei de Israel. Isso está num livro antigo, no segundo livro de Samuel, capítulo 6. Você não precisa abrir, mas no capítulo 6, do versículo 1 ao 23, nós temos um ato de Davi muito interessante, que é trazer a arca de volta para Jerusalém. A arca da aliança significava poder. Mas o povo de Deus foi caindo tanto em idolatrias e outras coisas, que os inimigos vieram e tomaram a arca de Deus. Levaram e a colocaram diante de um outro Deus, de Dagon, um Deus dos povos idólatras daquele tempo. E então, depois de Davi unificar o reino, ele vai e traz a arca da aliança. E então, a arca da aliança significa um poder muito grande. As muralhas de Jerusalém têm portas muito grandes, e essa arca vai passar, e ela simboliza um rei absoluto reinando em Jerusalém. Talvez esse salmo tenha este contexto também. Davi sabe e teve as experiências de que com o seu poder, algumas batalhas eram vencidas, outras eram perdidas. De acordo com a forma como Deus orientava Davi, ele precisaria agir. E um pouquinho antes dele trazer a arca para Jerusalém, ele teve uma espécie de perfeita obediência. Ele simplesmente perguntava: Senhor, os filisteus estão aí, luto como contra essa gente? Vou pela frente? E então Deus dizia: vai pela frente. Ele ia e vencia uma batalha. Vinha um outro dia: Senhor, eles continuam aqui nas campinas ao redor de onde nós estamos, o ponto do reinado de Davi em Hebrom. Eu faço o quê? Eu vou de novo pela frente? Eu tenho alguma estratégia? Vou pelas laterais? E Deus dizia: vai pelas laterais. Isto está em Samuel 5. E então ele obedecia e vencia, até o ponto em que ele e todo o Israel daquela época dizem: este é o nosso rei. Este é o rei que o Senhor nos deu para viver, para nos comandar. E então, logo depois disso, ele vai buscar a arca. Quando ele entra com a arca, ele entra celebrando, louvando, adorando. Aquela arca de tamanho é pequena, menor que esta mesa, mas em importância é maior que as portas. Ali estava a presença de Deus. É isso que os versículos 7, 8 e 9 vão dizer. Veja a beleza poética da última parte do Salmo. Daqueles que sabem quem é o adorado, daqueles que sabem quem pode adorar, como eles adoram então? São as 3 ideias desse Salmo. Existe alguém a ser adorado, mas quem são os adoradores? E como se deve adorar? Aí nós temos uma espécie de diálogo aqui do versículo 7. É como se a arca estivesse chegando a Jerusalém, e então alguém que anuncia, mais ou menos como aqueles que tocam as trombetas para anunciar grandes reis, grandes autoridades, alguém grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E alguém pergunta lá de dentro: mas quem é o Rei da Glória? E a resposta: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E a pergunta lá de dentro de novo, repetida: mas quem é esse Rei da Glória? E a resposta: o Senhor
dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Alguns estudiosos dizem que isso foi dramatizado muito na história do cristianismo, e essa passagem parece ser um diálogo mesmo de curiosidade sobre esse reinado tão poderoso que é o Rei da Glória, e ao mesmo tempo uma defesa. O poderoso Deus é o Rei da Glória. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Rei absoluto, o Rei que tem um povo, o Rei que salva um povo, o Rei que guarda um povo, o Rei que dirige um povo, o Rei que deve ser glorificado por isso e deve ser adorado com todas as forças possíveis daqueles que o conhecem como Rei dos Reis. E é isso. Nós temos um pouco das Escrituras falando sobre este poder. Quando Isaías, no capítulo 6, em um momento que ele chega e ele vê o templo cheio de fumaça, e ele teve uma visão muito grande de anjos voando naquele lugar, e então em determinado momento, no versículo 3, em Isaías 6:3, ele fala um pouco das características deste rei. Ele é o Rei de tudo, Ele é o Rei absoluto, Ele é o Rei da glória. Em Apocalipse, capítulo 19, eu convido você inclusive a abrir, porque essa é uma passagem para ficar na nossa mente. Apocalipse, capítulo 19, os versículos são o 11, logo para frente. Apocalipse, capítulo 19. Dá vontade de ler esse capítulo inteiro, mas é um pouco longo. Então, um versículo ou dois aqui já nos ajudam a entender quem é este Rei da glória, absoluto Rei da glória. Apocalipse capítulo 19. Vejam comigo, é o júbilo nos céus. Um pouquinho. Depois destas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, demonstrando grande poder. Mas vejam um pouquinho mais, no 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. É a igreja se achegando ao seu Rei, absoluto Rei. Agora vejam o 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito, que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com o seu cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E agora vem o 16, para que nós saibamos quem é o Rei da Glória. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ei-lo, o adorado, ei-lo, o glorioso, ei-lo, diante do seu povo, reinando com justiça e glória, e honra e dignidade. Pois vamos aplicar isso, vamos pensar um pouco sobre isso.
Quando a gente canta que é Natal, quando a gente diz que o menino nasceu, quando a gente diz que os magos o adoraram, quando a gente diz que ele veio para remir um povo pelo seu sangue, Pedro disse que não foi por sangue corruptível, coisas corruptíveis, mas sangue incorruptível. Quando Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração ficaram pasmados diante da sua branquice ou translucidez, quando os fariseus, ao ouvirem-no dizer, desmanchem isso, em 3 dias eu o reconstruo. E eles olharam para aquele templo e falaram, Herodes demorou 46 anos para construir, o senhor faz isso em 3 dias? Mas a palavra diz que ele não falava de pedras, mas falava dele mesmo. Quando ele ascendeu aos céus, e então alguém perguntou, por que estão olhando para este que ascende aos céus? Porque ele voltará da mesma forma que o viram subir. Quando João viu o cavalo branco, quando João viu aquele que tinha uma espada na mão, do que ele estava falando? Senão do Rei da Glória, o digno de receber a gloriosa adoração. A pergunta que a gente deveria fazer, nós e todos aqueles que um dia disseram, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, a minha vida é dele. Todos aqueles que já professaram publicamente essa fé, todos aqueles que já vivem no âmbito da fé, precisariam se perguntar, todos nós precisaríamos nos perguntar, como é a minha adoração? Como foi a minha adoração ao longo deste ano? Quando as pessoas perguntaram se eu tinha fé em Jesus Cristo, o que eu disse? Quando as pessoas estavam idolatrando deuses falsos diante dos meus olhos, o que eu disse? Quando as pessoas estavam mentindo, quando as pessoas estavam me iludindo, quando as pessoas estavam me chamando para andar nos seus lugares escuros, quando as rodas de conversa eram para falar de alguém, quando as pessoas estavam em desespero, quando ao longo deste ano eu andei perto de pessoas que choraram, quando ao longo deste ano eu pude fazer alguma coisa por alguém, eu fiz. Quem são os cristãos históricos? E eu remonto a um ponto na história, quando os primeiros cristãos foram chamados cristãos em Antioquia, não é porque eles diziam que eram cristãos, é porque eles faziam coisas de cristãos. Dentre as coisas de cristãos, eles tomavam das latas de lixo os bebês recém-nascidos das prostitutas e criavam-nos como filhos. Quando eles encontravam pessoas ou abandonadas ou pessoas em crise de todas as formas, eles se assentavam para fazer discipulado com as pessoas. Quando as pessoas procuravam-nos para de alguma forma saírem dos seus estados de trevas, eles tinham uma lâmpada acesa. Sempre foi assim. Será que os anos vão se passando e esses valores vão se perdendo? Natal também é hora para se perguntar, como eu vivo a serviço do meu Rei? O que tem sido o serviço? Como eu tenho prestado o serviço? Quais dons o Senhor me deu? Os dons que o Senhor me deu são aplicados? Têm sido aplicados? Eu e você, queremos ter um ano novo da forma como foi o nosso, 2022? Com Deus, em oração, em leitura da sua palavra, em ações práticas de gente crente? Essa é a pergunta para horas como esta. Nós poderíamos olhar para um salmo como esse e falar, meu Deus, que grande rei é ele, como Davi viu esse rei, como Davi compreendeu o seu poder e tudo pertence a ele, como Davi compreendeu que somente a pureza permanece na presença de Deus, como essa voz, levantai portas às vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Como isso é bonito, que poesia perfeita. Admiro o Salmo 24. Mas poderíamos ir para as nossas casas, sem ter um rei, sem viver para ele, sem amar seus desígnios, combatendo com ele, em luta constante, como um inimigo luta contra um inimigo, querendo fazer a nossa vontade, querendo fazê-lo aceitar a nossa vontade. Nós poderíamos sair daqui com planos para o rei, e dizer para esse rei, compra o seu poder, tu não és poderoso? Compra o seu poder na minha vida, eis aqui a minha lista
de desejos. É assim que vivem os cristãos para com o seu rei? Alguns sim, irmãos, infelizmente. Alguns sim. Tratam o rei dos reis como um ídolo. Mandam e dizem o que querem e o que exigem. Mas é o rei que exige. Não somos nós, é o rei. A humanidade pode não reconhecê-lo, ele continua rei. Os crentes podem continuar exigindo deste rei e ele zomba dos seus desejos. Porque ele é o rei. Cabe reflexão sobre isso. Como eu vivo? Quando foi a última vez que meus joelhos se dobraram em oração, em choro pelos meus pecados? Quando foi? Quando foi que eu disse governa sobre mim, mesmo que seja contra a minha vontade? Quando foi? Quando foi que a gente sofreu não pelo que as pessoas fazem contra nós, mas pelo que nós fazemos? Muitas vezes sabendo que fazemos contra a santidade de Deus. Passagens assim servem a isso. Nos ajudam muito quando queremos ser ajudados. A minha oração é que aquele adesivo a serviço do Rei Jesus seja uma realidade mesmo na nossa vida. Porque os anos vão passar. Os anos estão passando. A obra, o que se deve fazer, o que se pode fazer, Deus tem dado ao longo dos anos para todos nós. Nós vamos querer um 2023 com o nível de fidelidade a Deus que tivemos. Nós vamos querer um 2023 com o tempo que tivemos com o nosso Deus. Está tudo bem na nossa caminhada com Deus? Ele sendo o Rei dos Reis e nós os seus adoradores? Responder a esta pergunta honestamente pode nos ajudar muito a começar um ano. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Deus de poder, Senhor dos exércitos, Deus de glória, ó Senhor, que enviou o seu Filho, concedeu-lhe este poder, o poder de reinar, de ter o cetro de justiça nas suas mãos, de julgar vivos e mortos. Senhor, nós éramos mortos, mas o Senhor nos deu o privilégio da vida para viver, adorar-te, Senhor, engrandecer-te, Senhor, testemunhar de ti, Senhor. Mas os anos de maneira cíclica vão passando, os cabelos brancos vão chegando a alguns de nós, as rugas nos rostos e as obras nas mãos dos adoradores. Mas talvez haja quem olhe para as suas mãos e não veja tantas obras assim. E se pergunte talvez, e é justo se perguntar, como eu tenho servido ao Rei dos Reis? Ajuda-nos, Senhor, a refletir, a pensar. Não deixa a gente dormir em paz, como se tudo estivesse bem, se porventura não estiver. Dá-nos senso, Senhor, de realidade sobre a nossa vida diante de Ti. E ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na esperança. Ajuda-nos a crer, Senhor, que este próximo ano pode ser um ano melhor. Pode sim. Para a Tua glória, com o Teu poder. Davi teve altos e baixos também. Talvez alguns de nós tenham tido um ano horrível em termos de adoração, em termos de fidelidade, em termos de proclamação, em termos de vida devocional, talvez. Talvez alguns de nós, sendo muito honestos, estão com vergonha agora do ano que tiveram. E essa vergonha também é obra do Espírito Santo em nós. E Senhor, se for para o bem, é melhor a gente chorar por isso, deixar que as lágrimas falem por nós, porque o Senhor é bom e nem sempre o somos como resposta, Senhor. Mas se o Senhor tiver misericórdia de nós, este próximo ciclo que se abre agora, pode ser um tempo para que lá em dezembro do ano que vem, a gente possa dizer, foi um bom ano, na minha vida com o Senhor foi,
Na minha vida em família foi. No meu caráter foi. Na minha devoção foi. No meu testemunho foi. Na minha fidelidade foi. E se alguns entre nós conseguem olhar para trás e consigam falar isso da sua vida deste ano, louvado seja o teu poder por isso, Senhor. Seja adorado e glorificado por isso também. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.